Pessoal, feliz 2025 para todos vocês, espero que estejam todos bem. Eu tive uma ideia de gravar um vídeo curto aqui no canal, será que eu consigo fazer isso, fazer um vídeo rapidinho? Porque eu vi algumas pessoas fazendo aquelas listas de o que eu li em 2024 e eu achei que seria interessante para vocês, não simplesmente falar o que eu li ou fazer uma lista, mas mostrar para vocês as capas dos livros ou os títulos de artigos que eu li para os nossos vídeos aqui do canal. Então, tudo que eu trabalhei, que eu estudei para preparar as aulas, as palestras, para roteirizar os vídeos, né? Porque todo esse processo criativo de fazer vídeo e de produção de conteúdo, né? Quando a gente quer que o conteúdo tenha, de fato, conteúdo, né? Não seja algo gerado pelo chat GPT, a gente tem que ir atrás. E parte de um interesse nosso, de um esforço nosso, né? Então, eu queria aproveitar isso para mostrar a bibliografia base do canal em 2024, né? Todos os vídeos aqui, que eu fiz um balanço geral, agora, recentemente aqui, eu coloquei o que foi feito no canal em 2024, quais foram os principais temas abordados, que apócrifos que a gente trabalhou. Compartilhei isso com vocês, e aí ficou faltando a bibliografia. Porque mesmo eu não sendo mais parte do mundo acadêmico, eu acho que eu aprendi bem. Eu acho que isso é importante, a gente aprender a dar referência de onde a gente está tirando o conhecimento. Claro que existe um conhecimento que é interno nosso, que é intuitivo, que vem da alma, que vem da experiência da gnose. Existe também essa vivência do conhecimento, mas quando a gente está falando de assuntos, temas, tratando de autores, mostrando quais são as diversas abordagens, não, existem fontes para isso. E é importante, se a gente tem seriedade no trabalho, se a gente tem interesse genuíno e não só uma curiosidade que você clica num vídeo, clica em outro e é tudo apelativo, né? Quando você quer realmente entender ou conhecer um assunto, é bom você saber as fontes, né? Então, fontes não é só vozes da minha cabeça. Tem um pouco da opinião da Laia, da vivência da Laia, né, aqui no canal. É um canal pessoal, né? Eu sou um ser humano real, eu tenho as minhas questões também, mas também tem muito da pesquisa, do trabalho e dessa questão de dar a referência, citar a bibliografia, mostrar da onde eu estou tirando, da onde eu estou partindo, da onde veio esses conteúdos também. Até para vocês poderem ir atrás, vocês poderem ler, caso se interessem em aprofundar mais ainda nas fontes, né? Nos meus vídeos eu dou só uma apresentação geral, e aqui vocês podem pegar a referência e correr atrás, se quiserem também se aprofundar nesses temas gnósticos que a gente trabalhou aqui em 2024 e vai continuar trabalhando em 2025, com certeza. E eu estou bastante ansiosa e animada para saber o que vai surgir em 2025, porque eu estou com, para variar, muito planejamento, pouca execução, é um pouco discrepante, mas eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa. Estou conversando aqui com os membros do canal. Aliás, se você quiser se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro, tem um valor super simbólico, que você tem acesso a alguns vídeos exclusivos, você tem acesso aos stickers, às reações, a prioridade nas respostas e também o grupo do Telegram, o WhatsApp, a gente está aqui numa votação, tem os dois por enquanto. E também tem outros níveis que você pode decidir apoiar mais o canal e participar dos méritos dessa empreitada de divulgar o gnosticismo no Brasil com conteúdo, com seriedade, com acesso aos textos, o que os gnósticos estão dizendo pela voz desses próprios gnósticos da antiguidade. Mas dito isso, né, do que eu estava falando mesmo, me perdi, o cachorro me distraiu. Bom, dito isso, vou mostrar para vocês o que eu li, né? Seja o livro inteiro, seja um capítulo dele, e aí eu dou o título do capítulo para vocês, seja um artigo, né? Porque tem alguns livros que são coleções de artigos, cada um de um autor diferente, cada capítulo é um autor diferente. No meio acadêmico isso é bem comum. E aí, nessa época que a gente está vivendo, que qualquer um tem uma opinião sobre qualquer coisa, e às vezes produz vídeos que nem foi gerado por sua própria reflexão, né? Não tem nenhum estudo por trás, você simplesmente joga lá um prompt, um comando, gera a imagem, gera o áudio e tal. Sim, eu estou implicante com isso porque eu estou vendo muita coisa errada acontecendo e isso é bem simbolicamente o que os arcontes fazem, né? Distraem a gente, enganam a gente, oferecem coisas que não têm conteúdo real, né? Então eu estou aqui, igual diz o Fernando Pessoa,
onde estou farto, né, de semideuses, onde que tem gente nesse mundo. Então aqui é um canal de gente conversando com gente que tem vontades genuínas e interesses honestos de aprender e realmente tirar algo de um conteúdo e realmente conhecer os gnósticos e essas tradições afins que a gente trabalha aqui no canal. Vou mostrar para vocês. Eu preparei só as capas dos livros para vocês verem. E quero comentar um pouco alguns. Então, acho que vai ser bem legal a gente fazer isso juntos. Então, vamos lá. O que eu li para os nossos estudos, né? Só focando assim, o que eu li para produzir os vídeos aqui do canal em 2024. Então, a primeira fonte tem muito livro da Editora Abril, que tem publicações fantásticas, né? Profundas e bem pesquisadas. Então, vamos valorizar aí o trabalho dos pesquisadores também, né? Então, na Editora Abril, esse aqui é de 1981, Estudos no Gnosticismo e nas Religiões Helenísticas. Apresentado para a ocasião do aniversário de 65 anos do Gilles Quispel, aqui, ó, do Gilles Quispel, que é deixa eu mudar a cor disso aqui. Gente, eu tenho que usar mais essas coisas. Aqui, aniversário de 65 anos do Gilles Quispel. Quem que é o Gilles Quispel? Ele é um dos principais pesquisadores responsáveis pela tradução da Biblioteca de Nag Hammadi em 1975, 77. Né? Nag Hammadi é aquela coletânea de textos gnósticos com 48 inéditos, né? 52 textos, e estavam descobertos no Egito, né? Em jarros, com 13 códices, e aí em 45, e aí rolo político, museu, colecionador, vai para lá, volta para cá, Museu do Cairo, Vaticano e tal. E aí o Gilles Quispel é um dos que consegue comprar um dos códices, presenteia para o Instituto Jung no aniversário de 80 anos do Jung, e isso facilita com que as pessoas possam ter acesso, os coptologistas, os estudiosos, tirar fotos dos materiais para poder começar a traduzir e conhecer esses textos. Então, tem muito livro, o Gilles Quispel é um pesquisador de gnosticismo, então tem vários livros que é assim, em homenagem a ele, né? Então, falar um pouco assim dos autores, das nossas fontes, de quem são as pessoas de trás dos estudos desses assuntos que tanto nos interessam aqui no canal, né? Mas, na verdade, aqui os editores é o Van der Broek e esse outro que eu não sei falar o nome, né? Na verdade, eu li esse capítulo do livro, né? Que é um desses que tem vários autores. E o título desse capítulo é A Criação do Corpo Psíquico de Adão no Apócrifo de João. Então, se vocês lembram bem, lá no livro que eu sou coautora, que é a Gnose de João, não sei se está espelhado aqui, tem uma tradução do Apócrifo de João, que é um dos textos mais importantes dos estudos gnósticos, um dos mais completos, né, começo, meio e fim, que conta todo o mito gnóstico, toda aquela história de Sofia e Aldabaoth, os arcontes e tal. E nesse mito, que é um mito cosmológico, de criação do cosmos, do universo, do homem, da humanidade, né? Não é para ser levado de forma literal, tem essa ideia de que o Adão primeiro foi moldado a partir de um corpo psíquico, ou seja, ainda não tinha concretude material, né? Era a criação primeiro psíquica, porque antes era só espiritual, o psíquico já é um nível intermediário, já a forma, já a delimitação, e aí depois é criado o corpo material como aquele onde a gente tem a experiência mais densificadora, né? E esse é um capítulo desse livro que a gente leu para os nossos estudos, é muito bom, né? Bom, então eu li e reli várias partes do meu próprio livro, né? E também tem as partes do Alberto, justamente para trazer os trechos para vocês, para a gente ter clareza. E bastante em vários estudos que a gente fez aqui com um grupo de membros. Depois, assim, depois que a gente estuda com os membros, eu edito os vídeos. 2 meses depois eu coloco a público, né, trechos bons assim dos nossos estudos. Mas com os membros a gente desenvolve um pouco mais, conversa um pouco mais, né? Mas aí eu li também várias partes do Pis Sofia. Sei que tem gente aqui no canal me pedindo para fazer um estudo mais longo do Pis Sofia. O Pis Sofia é um livro que eu gosto muito, tenho muito respeito por ele, mas ele demanda também um curso específico. Assim, para a gente focar totalmente nele, eu vou precisar de um tempinho para desenvolver isso. Mas com certeza é um texto que vai ser desenvolvido aqui no canal, na seção de membros, né? E em trechos a gente deixa para todo mundo ter acesso também para conhecer, para se interessar, né?
Que mais? Eu li o livro do Alberto, que foi lançado no início de 2024, o Gnoses e Apocalipse de Tiago, que é sobre Tiago, o irmão de Jesus, o dito irmão de Jesus. Recentemente aqui no canal eu publiquei um vídeo, que é um corte da live que eu fiz sobre Maria, mãe de Jesus, que é sobre quem são esses irmãos de Jesus, são primos, são irmãos de criação, que história é essa? Então Tiago é um desses, ele é um nazareno, ele tem relação com os ebionitas, tem relação com os estoicos também, tem ideias muito próximas do estoicismo. O Alberto tem capítulos muito interessantes desenvolvendo essa ideia no livro. E esse livro conta aí com a tradução de 3 apócrifos da Biblioteca de Nag Hammadi, aquela que o Gilles Quispel, né, ajudou a divulgação. Tem aí o apócrifo de Tiago, né, e 2 apocalipses, 2 revelações dadas no nome de Tiago, né? Pode ser uma pseudepigrafia, mas é atribuído a Tiago. Então, é outro livro, junto aqui com o Gnoses de João, tem o Gnoses de Tiago, que está disponível na nossa editora Garbalux, que está o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem acessar todos esses livros para comprar, eles estão um preço bem razoável, não é uma editora com fins lucrativos, é uma editora independente e depende do trabalho de muita gente boa, muita gente honesta. Outro livro que eu li é outro livro do Alberto esse ano, para pegar trechos e fazer principalmente um vídeo que eu fiz aqui, uma palestra que eu dei sobre quem foi o primeiro rei cristão, né? A gente trouxe essa problemática, essa questão, né, para vocês. Quem foi o primeiro rei cristão? Foi Constantino? Foi Teodósio? Foi em Roma? Onde que foi o primeiro rei cristão que se declarou cristão ou que aceitou oficialmente o cristianismo como parte do seu reino? E aí eu conto para vocês, a partir dos escritos de Bardesanes, sobre a história dos reis abigares, lá em Edessa, no reino de Osroene, ali para o nordeste da Síria, mais ou menos, na Síria da Antiguidade, hoje em dia Turquia. E tem uma história muito interessante, que é onde surge essa escola gnóstica de Bardesanes ligado ao gnosticismo de Tomé. Então, tá aí um outro livro da nossa editora Garbalux, que eu li esse ano, e tem 3 textos gnósticos, que é o Hino da Veste de Glória, o Livro das Leis das Nações, que ele fala muito de astrologia. O Bardesanes tem uma relação aí com a astrologia helenística, com a filosofia também, e com os gnósticos, obviamente, e a Canção Nupcial da Sabedoria, que vai falar bastante, né, da câmara nupcial, da Sofia, das núpcias, né, nesse sentido simbólico que os gnósticos ensinam. E também li esse artigo, também da Abril, né, desse autor chamado Lautaro Lanzillotta, e foi aqui para finalizar os últimos estudos do nosso curso As Origens da Alma, que é um curso que eu dei para os membros e agora está livre, disponível aqui na playlist do canal. Aproveitem, porque talvez ele seja retirado, né, ou pelo menos fechado só para os membros, mas está disponível aí há bastante tempo, né? Temos 26 horas aula, dá um curso assim de um semestre de faculdade, 26 horas aula sobre as origens da alma, desde os pré-socráticos, passando por Platão, Pitágoras, orfismo, hermetismo, judaísmo, gnosticismo, neoplatonismo e alguns extras, até o budismo a gente abordou. E quando eu fui falar de alma, espírito e corpo na literatura de Nag Hammadi, eu achei esse artigo do Lautaro e não faria sentido eu refazer o trabalho belíssimo que ele fez. Então, boa parte dos nossos estudos foi baseado, eu trouxe trechos, eu traduzi trechos desse artigo aqui para vocês, porque é um texto realmente muito bom dele. O título é Espírito, Alma e Corpo na literatura de Nag Hammadi, distinguindo os esquemas antropológicos no gnosticismo de Valentino, nos setianos, nos herméticos e nos textos tomazinos, né, de Tomé, que é esses aqui da escola de Bardesanes, Tomé, esses hinos, o Evangelho de Tomé, o livro de Tomé, etc. Então, é um artigo muito bacana que está estudado aqui no canal. No final da playlist, As Origens da Alma, é só vocês checarem na aba. A gente teve 3 estudos com um grupo de membros por causa de uma live, e aí eu dei uma lida no livro do Cícero Cunha Bezerra, que é um professor universitário lá de Aracaju, Sergipe, se não me engano. Eu conheci ele pessoalmente lá, provavelmente ele não me conhece, eu conheço ele porque eu era uma mera aluna, né? Participei de um congresso lá em Aracaju, conheci o Cícero, comprei o livro dele lá. Então, é da editora Voz, super acessível e um bom livro para você ser introduzido ao pensamento de Plotino e Próclo, né? O Cícero é especialista em Próclo aqui no Brasil,
Ele tem relação com o GT de Neoplatonismo, que é um grupo de estudos acadêmicos e tal. E vocês também encontram aqui no canal Viveca uma playlist só de vídeos sobre Plotino e neoplatonismo. Tem vários meus, mas eu também coloquei junto dessa playlist alguns dos que eu mais gosto, dos professores com quem eu aprendi, dos colegas com quem eu estudei junto, né? Tem alguns outros vídeos muito bacanas. Então, eu sugiro para vocês a playlist aqui no canal de neoplatonismo. E aí eu fiz esse estudo com os membros para a gente receber, então, o nosso convidado numa live, o amigo Antônio Vargas, que traduziu a grandiosa e complexíssima obra Os Elementos da Teologia de Próclo, né? Esse aqui eu não li inteiro, eu li toda a introdução do Antônio, que está muito bem escrita, está muito agradável de ler, e comecei a ler a tradução dele, que está muito interessante também, e é um texto fundamental para quem se interessa por neoplatonismo, por Próclo, enfim. Muito bom esse livro da editora Odisseus. Bom, também trabalhei com esse livro aqui, só um dos capítulos, que é o Cristianismo Valentiniano, do Geoffrey Smith. É um livro super atual, saiu agora em 2022, se eu não me engano. Tem que ver lá, agora esqueci de pegar a referência. Mas é um livro muito bom que está dando um contexto para a gente compreender melhor quem são os gnósticos valentinianos. Então, gente, como vocês podem ver, material não falta para a gente estudar os gnósticos. Em inglês tem muita coisa, em português, pela editora Garbalux, a gente também está trazendo bastante coisa, e sempre que eu acho outras coisas boas, eu trago aqui para vocês, porque aqui não é um canal de angariar likes para lucrar em cima de vídeos apelativos, é um canal de estudo, de conhecer as fontes, de conhecer os pesquisadores. Um outro aqui que está com a imagem um pouco ruim é o livro do Hugo Lundol, Imagens de Renascimento. E aqui no subtexto, se vocês não conseguirem ler, está escrito poética cognitiva e transformacional, né? Soteriologia, que significa a salvação da alma, no Evangelho de Filipe e no Exegese da alma, né? Então, eu usei essas fontes aqui para os nossos estudos da playlist O Evangelho de Filipe, que vai somar com 115 vídeos, que vai cobrir o Evangelho de Filipe completo, é um dos maiores textos apócrifos da Biblioteca de Nag Hammadi, é um evangelho cristão bem valentiniano, né? E aqui no canal a gente também tem 2 vídeos sobre esse outro texto de Nag Hammadi, que é o Exegese da Alma. E o Hugo faz um estudo interessante. Quando a gente foi estudando o Evangelho de Filipe parágrafo por parágrafo, e eu ia ampliando a partir dos meus estudos, dos ganchos que eu faço, ou tentar entender o que aquele parágrafo estava dizendo, eu ia ampliando, trazendo um pouco das fontes da literatura e para a gente poder refletir em grupo, né? Então, esse aqui foi uma das fontes que eu usei em 2024. E eu usei esse capítulo 4 aqui, ó. Não mais um cristão, mas um Cristo, né? A ideia de não ser apenas cristão, mas tornar-se Cristo, que é uma ideia gnóstica. Deificação e cristologia no Evangelho de Filipe. Um ótimo capítulo do Hugo. E também tem esse outro capítulo, né? Evangelho de Filipe, um texto não valentiniano. Esse aqui ele vai defender a ideia de que não é necessariamente valentiniano. Ele se tornou valentiniano, né? Por edições da Escola de Valentino. Mas ele vai traçar a origem do Evangelho de Filipe em origens do aramaico, siríaco, né? Colocando ele mais perto da escola de Tomé e mais antigo também, né? A gente podendo cogitar aí a fonte do Evangelho de Filipe, que depois foi traduzido para o grego e para o copta, a fonte está lá por volta do ano 100 ou até mesmo antes. Então aqui é um artigo de 2016 do Samuel Ziner, que eu trabalhei também nos nossos estudos da playlist do Evangelho de Filipe. Bom, temos o Evangelho de Filipe em português, esse é difícil de achar, mas tem pela editora Vozes, traduzido e comentado pelo Jean-Yves Leloup, né? O Jean-Yves Leloup escreve em francês, e tem em inglês também, e aí alguém traduziu para o português, né? O Leloup tem trazido esses materiais do cristianismo e também dos apócrifos em vários livros. Ele também traduz o Cuidar do Ser, que é sobre os terapeutas do deserto, do Egito, que tem relação com os essênios também, a questão de comunidades contemplativas, curadoras, né? E então é uma fonte bacana, a tradução está boa, e a gente usou tanto em inglês quanto em português. Quando eu precisava checar, eu disponibilizo, né, para os membros uma tradução, mas nos nossos estudos eu contemplo outras versões, às vezes para a gente tirar dúvida de terminologia, tentar entender melhor, ver um parágrafo que está meio estranho. Então tem aqui o Evangelho de Filipe, pelo Jean-Yves Leloup, e esse outro livro,
O Evangelho de acordo com Filipe, As Fontes e a Coerência do Cristianismo Primitivo, da Martha Lee Turner. Se não me engano, é a esposa do falecido John Turner, que é um especialistíssimo em gnosticismo setiano, lá da Holanda. Pelo menos ele trabalhava lá em Utrecht, eu acho, na Holanda. E, enfim, é um grande, grande autor. Acho que a Martha Lee Turner é a esposa dele, posso estar enganada, mas como é da editora Abril, o sobrenome é o mesmo, deve ser. Então, mais um livro sobre o Evangelho de Filipe. Uma terceira fonte aqui sobre o Evangelho de Filipe, esse aqui é uma tradução com comentários do Andrew Philip Smith. Trouxe alguns dos comentários dele para os nossos estudos do grupo, então ficou para o pessoal ter acesso ao que os autores estão dizendo, né? E também, esse aqui também é uma tradução do Evangelho de Filipe, do PhD R. Wilson, não sei qual é o primeiro nome dele, e ele elabora um pouco mais os comentários, ele cita o Hans Martin Schenck, que eu fiz um pequeno vídeo sobre ele para vocês conhecerem recentemente, ele cita o John Turner, ele traz um pouco desses grandes pesquisadores, o que eles dizem, o que eles cogitam sobre uma passagem ou outra, e sempre que eu achava interessante eu trazia também para os nossos estudos, vocês podem checar lá nos vídeos do Evangelho de Filipe. E esse último, também é da editora Abril, mas esse aqui eu não gostei muito, não. Esse aqui, Filipe, apóstolo e evangelista. Já pelo título vocês veem que é uma coisa mais teológica, tem uma terminologia mais católica, assim. Ele não trata dos apócrifos, ele fica cogitando quem foi Filipe, nas fontes canônicas, nos sinóticos, se o Filipe tinha filhas e tal, aquela coisa assim mais o apóstolo, né? Mas, enfim, é uma fonte que a gente sempre precisa conhecer as fontes, né? Esse outro artigo aqui, gente, porque o Evangelho de Filipe ele vai tratar dos sacramentos gnósticos, que são ritos iniciáticos, são processos que o aspirante na senda espiritual passa, né, no caminho do despertar da gnose, do encontro com o Cristo. E aí são 5. E o último, e o mais elevado de todos eles, é a chamada câmara nupcial, que não tem a ver com o matrimônio como a gente tem no nosso mundo. Eu, marido, mulher, né, igreja, missa, cerimônia, casar, ter filho, essas coisas. Então aqui é o aspecto simbólico da câmara nupcial que ocorre no coração, a união da alma com o espírito. Enfim, tem um monte de vídeos sobre isso lá na playlist do Evangelho de Filipe. E uma das minhas principais fontes também foi esse artigo muito interessante nessa revista de estudos na Bíblia e na Antiguidade, que é do Gay, ou da Gay Stratham, a Câmara Nupcial Valentiniana no Evangelho de Filipe, de 2009. Muito bom artigo, recomendo. E também usei aqui, ó, esse outro livro aqui, também da editora Abril, tem olha que tema interessante, Praticando a Gnosis, ou Gnosis Prática. Ritual, magia, teurgia e liturgia em Nag Hammadi, na literatura maniqueia e outras literaturas da antiguidade. Ensaios em honra a Bigger Pearson, que também, como o Gilles Quispel, o John Turner, o Bigger Pearson foi um desses nomes importantes nas pesquisas do gnosticismo. E os editores também são autores que vale aqui vocês conhecerem, a April D. Coney, que tem vários livros interessantes, o Gregory Shaw e o John Turner, que eu já tinha citado. Nesse livro aqui, que é uma coletânea de artigos muito interessantes, tem o Evangelho de Filipe como um discurso de iniciação gnóstica, e esse outro aqui, Se Tornando Invisível, Rompendo o Véu e o Segredo Hermenêutico no Evangelho de Filipe. Então a gente vê que tem algo bem profundo no Evangelho de Filipe. Sugiro que quem se interessar, se não tem familiaridade com o gnosticismo, começa primeiro na playlist do Evangelho de Tomé, na playlist de cosmogênese, cosmogonia gnóstica, para entender um pouco os mitos, né, e o jeito que eles expressam. E aí começa no vídeo 1 do Evangelho de Filipe, na playlist, porque aí a gente vai aprofundando o estudo e a coisa fica bem complexa e bem interessante. E também tem em português, na Universidade de Brasília, uma colega minha, a Virna Sobral. Inclusive, ela foi na minha casa, nessa época, quando a gente estudava na mesma época. Ela foi orientanda do professor Vicente Dobroruca, que ele é da História,
né? Ele trabalhava, ou ainda trabalha, ele tem vários artigos, livros publicados, Vicente Dobroruca, sobre apocalíptica judaica. Então, ele trabalhava muito com livro de Enoque, livro de Daniel, Essênios, essas coisas. Eu entrei num grupo de pesquisa dele por um tempo. Foi uma pessoa muito bacana que me acrescentou bastante. Mas eu decidi ir para a filosofia, né? Fui encontrar o professor Gabriele Cornelli, né? Gostei muito das aulas dele e fui para a filosofia, para os platônicos, para os gnósticos na filosofia. Mas a Virna, que era minha colega, ela estudou o Evangelho de Filipe, ela defendeu em 2011, a mesma data que eu defendi, mesmo ano que eu defendi, né? E ela escreve o Evangelho de Filipe e o contexto histórico-ritualístico valentiniano no século II DC. Então é uma dissertação de mestrado e quem se interessar é só acessar lá na biblioteca da Universidade de Brasília. Esse aqui é um livro bem novo, né? O Mundo Gnóstico, The Gnostic World, editado pelo Gary Trump. E o primeiro capítulo se chama Gnosticismo, Gnósticos e Gnoses, do Dylan Burns, que é um autor de livros interessantíssimos sobre apocalipses gnósticos, sobre os gnósticos setianos. Ele foi orientado pelo John Turner. Eu o conheci pessoalmente, ele tem uma simpatia muito grande pelos gnósticos e pelos diálogos gnósticos com Plotino, e respeito muito o trabalho dele. Ele tem esse capítulo muito bom, que abre esse livro, e foi o capítulo dele que eu me embasei para fazer esse vídeo aqui, que eu recomendo para quem está tentando entender definições do que é gnosticismo, porque é um termo muito amplo, um termo guarda-chuva. Os gnósticos não usavam esse termo para falar de si mesmos. E aí o Dylan vai, ao longo da história, né, desde os primeiros usos desse termo, aos pesquisadores depois mais novos que vão chegando, o que eles vão discutindo, né, sobre quem são esses gnósticos, ou o que a gente pode dizer sobre ser ou não gnóstico, né? Esse vídeo aqui que eu deixei a imagem para vocês é uma live que eu dei, bastante longa, eu cito muito esses autores, não é para quem está tentando entender definições, recomendo que assista, né? Um outro autor que eu gosto bastante é o Einar Thomassen, tem vários livros muito bons, também dessa mesma turma da April DeConnick, do Dylan Burns, do John Turner, do Bigger Pearson. São ótimos autores de gnosticismo, né? A Semente Espiritual, a Igreja dos Valentinianos, né? Que é da série da Abril de estudos maniqueios e de Nag Hammadi. E para falar de câmara nupcial, eu também usei um pouco das alegorias, dos ensinamentos da mística espanhola, Santa Teresa d'Ávila. E no Moradas, ou Castelo Interior, é um dos livros mais profundos de mística cristã que eu conheço, gosto muito dela, simpatizo bastante. Então, usei vários trechos assim para a gente ilustrar como uma mística na Espanha, em 1500, também estava lendo a ideia da câmara nupcial de forma simbólica. E para minha grata surpresa, alegríssima surpresa, eu encontrei um outro texto em português, a câmara nupcial como chave hermenêutica do Evangelho de Tomé. Então a gente volta um pouco para o Evangelho de Tomé, passando pelo Evangelho de Filipe, para entender como essa ideia que o Evangelho de Filipe aprofunda sobre o conceito de câmara nupcial para os gnósticos é uma das chaves de interpretação para o Evangelho de Tomé, segundo o Ricardo Gomes, que é lá de Portugal. E eu não consegui encontrar ele, eu queria até agradecer ele, na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, que ele fez essa tese, e está muito agradável de ler, muito interessante, recomendo para vocês, é recente, agora de 2019. E terminamos o ano, né, com a recente publicação, que na verdade é um livro do Alberto, e eu sou a tradutora do texto que está na íntegra aqui, que é um texto gnóstico. E esse livro é A Gnoses da Luz, do Bruce Codex. O texto que tem aqui é o Apocalipse sem título, é um texto de revelação, Apocalipse, muito ligado ao gnosticismo setiano, muito próximo das ideias do Pissofia e de outros textos setianos, e também do Apócrifo de João. E o Alberto faz uma ampla divulgação, né, de quem foi o Bruce, o Carl Schmitt, de que trata esses textos, e traz artigos também sobre os livros de Ieô, que são citados em Pissofia por Jesus, mas são textos muito profundos de gnosticismo filosófico, e as lives mais recentes aqui do canal são justamente sobre esse livro, que é a nossa mais recente publicação pela editora Garbalux. Lembrando que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para qualquer pessoa que se interessar. Então,
passei boa parte desse ano me debruçando na revisão da tradução, que eu espero que esteja muito legal de ler, que vocês consigam sorver o néctar desse material gnóstico tão profundo e conhecer mais um pouco a tradição dos gnósticos, pelos gnósticos, e aproveitar a bela pesquisa do Alberto aí sobre a língua copta, sobre o Egito e sobre esses mistérios dos batismos gnósticos que são tratados, né, nas iniciações dos livros de Eu. Então, essa é a nossa bibliografia fundamental que eu usei em 2024 para fazer os estudos com os membros, para produzir os vídeos aqui do canal. Então, se você se interessou por alguma, pega o nome, vai atrás, estuda também e conte sempre comigo para vocês continuarem conhecendo esses materiais e a gente continuar se aprofundando texto por texto, gnóstico por gnóstico, entender melhor quem são esses grupos, o que é essa tradição, essa linhagem espiritual e esses ensinamentos tão ricos de um cristianismo filosófico, teúrgico, esotérico e realmente transformador. Então, espero que vocês tenham gostado da listinha, que tenha sido interessante, que tenha matado alguma curiosidade ou trazido alguma informação a mais para vocês. Quem quiser também contar o que vocês leram e gostaram nesse último ano, deixa aqui nos comentários. Eu também adoro receber recomendações, eu não conheço tudo. Se tiver algum livro que vocês acham que eu vou gostar, recomendem aqui para mim. E é isso. Lembrem de curtir o vídeo e vejo vocês numa próxima. Um beijo, grande abraço para todos.